Olá, queridos, graça e paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que contamina o homem. E para isso nós temos que entender e temos que conseguir discernir entre o que é carnal e o que é espiritual. Então, nós vamos falar aqui de um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a tradição dos anciãos. E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondeu, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem, invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, nós vamos até aqui o versículo 16. Então, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui, né? Ele começa aqui falando que eles estavam ali reunidos, ele e os discípulos dele, e eles estavam comendo pão, né, mas não tinham se lavado. Então chegam os fariseus e os escribas, vindos de Jerusalém, observam que eles não lavaram as mãos, nem tampouco os utensílios ali que eles tinham que lavar, porque já era uma tradição deles, né? Então a gente está falando aqui de forma espiritual. Então para eles era uma tradição ligada à parte espiritual. Então ao lavar as mãos várias vezes, a lavar os utensílios, os copos, os jarros que eles tinham já de metais, eles estavam fazendo ali um ritual de purificação, que se eles não fizessem aquilo, eles não poderiam comer. E os discípulos de Jesus estavam ali comendo pão sem ter feito esse ritual. E aí eles questionam, né? Eles queriam pegar Jesus em alguma falha, né? Como tantas outras passagens já demonstram para nós. Só que Jesus fala para eles: bem disse sobre vós o profeta Isaías, que vós me honras com a boca, mas o coração está longe do Pai, está longe de Deus. Então eles honram ali na sinagoga, eles honram nas praças, eles honram com os costumes, com as tradições,
que eles mesmos impuseram. Então Jesus diz aqui nesse texto que eram doutrinas de homens estabelecidas por eles, pela tradição humana, né? E chamando eles até de hipócritas, né? Porque olha o que eles estavam querendo fazer ali, né? Criar ali uma situação para que outras pessoas menos esclarecidas, né, já julgassem ali que Jesus e os discípulos estavam fazendo algo errado porque não tinham lavado as mãos para comer o pão, né, que eles estavam ali por comer. Então, ele fala assim: e vocês são tão hipócritas que Moisés disse em seus mandamentos: honrai seu pai e sua mãe. E esse honrar o pai e a mãe não era só no sentido de dar carinho, de respeitar o pai e a mãe, mas também os pais já idosos, eles necessitavam, como até hoje, né? Muitos dos pais idosos, eles não têm recursos financeiros para se manter na velhice. Então, desde aquela época já havia essa lei, no caso, uma lei de Moisés, uma lei mosaica, mas que eles tinham que respeitar. Então, os filhos deveriam ter esse cuidado com seus pais. E esses fariseus aqui, esses escribas hipócritas, como Jesus mesmo diz, colocou para eles o seguinte: olha, se vocês não honrarem os seus pais com o recurso financeiro, com o alimento que eles necessitam, mas vocês estiverem dando esse recurso ao templo, tá tudo bem. Vocês estão livres, vocês não estão cometendo nenhum pecado. Então, o que Jesus está priorizando aqui? A ajuda que os filhos devem dar, têm obrigação de dar aos seus pais, que já estão velhos, que já não têm condições mais de trabalhar, muitas vezes doentes. Então, os filhos têm que dar esse apoio na velhice dos pais. É o que diz a lei aqui. Mas Jesus fala que eles modificaram essa lei, né? E estavam cobrando uma outra lei que nem era tão importante quanto essa. Porque o que era mais importante? Cuidar dos seus pais ali na velhice ou lavar as mãos? Então, espiritualmente falando, a gente enxerga esse ensinamento aqui, que para Jesus é óbvio. Era muito melhor ali que eles estivessem honrando os pais. E eles não apoiavam tanto, né, esse procedimento. E sim estavam ali cobrando algo só para ver se pegavam Jesus em alguma falha. Hipócritas que eram. Então, meus queridos, muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado, que pedir ao Espírito Santo discernimento para que nós, no nosso contexto agora, no nosso dia a dia, né, na nossa época aqui em que vivemos, nós tenhamos condições de discernir, através do Espírito Santo de Deus, o que Jesus gostaria que eu fizesse em todas as situações da nossa vida. Se alguém falar para você fazer algo e que você vem na palavra, pede orientação através do Espírito Santo para que ele te dê discernimento e você sinta que não é aquilo que Jesus faria ou que Jesus gostaria que você fizesse, então não dê ouvidos àquela pessoa, seja lá quem ela for. O nosso exemplo, o nosso norte, a nossa orientação deve sempre ser Jesus, que foi o único que morreu por nós, que derramou seu sangue por nós. Nenhum outro homem, ninguém mais fez isso por nós. Então é a Ele que nós devemos essa fidelidade, esse amor, esse reconhecimento. E através do Espírito Santo dele, que habita em nós, nós teremos essas orientações, porque a palavra dele em João 14 disse: eu vou deixar para vocês, eu não vou abandoná-los, eu vou deixar para vocês o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que é o consolador, o orientador. Então, é o Espírito Santo que vai nos orientar. E como ele já habita em nós, ele habita naqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, a partir desse momento, você passa a ter
o Espírito Santo te orientando em todas as coisas, então você vai conseguir discernir, você vai conseguir saber qual é o caminho que Jesus gostaria que você tomasse, né? E é lógico que esses costumes, né, atualmente, agora se a gente for falar na parte carnal, se a gente for falar na parte material, o lavar as mãos, o lavar os objetos, ter a nossa higiene pessoal, tudo isso é fundamental, é importante para que a gente não pegue doenças, né? Para que a gente se sinta melhor, tenha mais conforto. Mas isso tudo é relacionado ao corpo físico, que é o nosso templo, que nós temos que cuidar, sim. Mas aqui a gente tem que entender que ele está falando da parte espiritual. Então, Jesus ele quebra, em várias passagens aqui, ele quebra as tradições que eram colocadas por homens, doutrinas feitas por homens, que ele não tinha feito, Jesus não tinha falado. Não só nesse texto, mas em outros textos também a gente observa isso. Então, nós temos que pedir a Deus essa orientação. Quando a doutrina for de homens, nós temos que verificar se está realmente de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus, que é a nossa verdadeira doutrina. Nós seguimos a quem? A Jesus. Então, é aqui que está a nossa orientação, na palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? Então, vamos fazer uma oração para que a gente consiga esse discernimento, não é? Pai de Abraão, de Isaac, Israel, e nosso Pai querido, nosso papai, obrigada por tudo, por todas as coisas, obrigada pelo seu sacrifício na cruz através de seu Filho Jesus para nos resgatar, não porque nós merecêssemos, mas pela tua graça, que nos ama incondicionalmente, ó Pai. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos dê discernimento para entendermos, ó Pai, qual é a verdadeira doutrina, quais são os verdadeiros ensinamentos que nós temos que seguir aqui nessa terra, Pai, que são aqueles que foram deixados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, aqui na Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo habite o nosso corpo, inunda-nos, porque somente Ele pode nos dar esse esclarecimento, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, fiquem com Deus. Tchau.